Ótimo sabadão, galera. Boa noite, João Dornelas, um prazer. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Estamos Jota. aqui com o Boa noite a candidato todos. Jota Leme. Boa noite a todos. Tudo bem, Fabiano, Dornelas? É um prazer, viu, Jota? ter você Prazer aqui é conosco. meu imenso estar aqui no MB 360. Isso. Muito Fala um bacana, pouquinho muito da obrigado sua pelo história, convite. do seu- Isso, estamos curiosos curiosos para aqui, conhecer né? quem é o Jota. Quem é o Jota? Bom, quase 14 anos nessa trilha de desenvolvimento humano, né? Desenvolvendo pessoas. Sou o Jota Leme, Master Coach, treinador comportamental. Não sou o Jota, né? Como eu estava falando aqui para o nosso amigo João Dornelas. João Batista Emanuel Antonieto Leme. Aí ficou o Jota Leme, que é muito mais bacana. Deu uma enxugada. Deu uma enxugada, ficou mais chique chamar, né? Fica mais bacana. Bom, treinador comportamental, desenvolvo pessoas, desenvolvo líderes, ajudo empresas a conquistarem seus resultados, a mudar a sua cultura, a potencializar as equipes, as pessoas. E vamos para cima, né? Isso é importante. Hoje, Importante. as pessoas, o mercado está saturado. Tá, não, está faltando profissionais Profissionais. nessa área, tá? Há uma má interpretação, vamos dizer assim, né, do coaching. Do né? coach. Eu ia entrar nisso, tá? Existe muitas pessoas que se dizem Coach, coaches e que não são coaches. Existem também muitas críticas com relação a coaches na internet. Só que eu acredito que a maioria das pessoas que criticam o coach ou o processo de coaching nunca fizeram um de verdade. E nem conhece no Não cerne, conhece. né? No íntimo o que é um coach. Nem sabe o que é, para que é o serve, trabalho. o que é o Isso. trabalho de um profissional coaching. E ainda bem que eu estou aqui, que a gente pode, né? Vocês podem aprofundar nas perguntas que eu estou aqui exatamente para desvendar esse universo, que realmente é um universo, né, de desenvolvimento humano, extrair o potencial máximo da pessoa, né? E convidar as pessoas, você que está assistindo, que já ouviu muitas críticas ou até que talvez faça algumas delas, Tem um certo preconceito, tem né? um certo preconceito, faça uma sessão de coaching, estou disponível, pode agendar uma sessão gratuita de coaching comigo para você descobrir para que serve esse processo fantástico, O mundo do coach. o mundo do coaching. Eu sempre falo isso, falo, olha, o problema maior, criticar, Fabiano, é fácil. Agora, antes de criticar, vamos conhecer, porque quando você, e não é no coaching em si, qualquer profissão, quando você vai conhecer, você vai ver que não é aquilo que você ouviu. Exatamente. O coaching, na minha concepção, ele é muito importante na vida, não só do empresário, mas de todos os seres humanos. Todas as pessoas. De Tanto é todas que as vai pessoas. desde do life coaching. É que aumentaram muito o nome de coisa. Tudo é coaching hoje, né? Tudo é coaching. Tudo é coaching. Mas tem o life coaching e o executive coaching. Explica aí um pouquinho a diferença dos dois. O life coaching, a diferença é o objetivo. Os dois vão desenvolver as pessoas. Né? Então, eu vou começar pelo executivo. Quando eu faço coaching com um executivo, ou com um empresário, ou com um profissional que quer atingir a alta performance, vai atingir só o profissional? Não, ele vai mudar a vida dele toda. Porque vai entrar aí gestão de tempo, vai entrar um monte de soft skills, por isso que eu falo que é coaching e comportamento. Um monte de habilidades comportamentais para essa pessoa se desenvolver. Então isso não afeta só o profissional dela. Por exemplo, ela vai aprender a ouvir na essência. Ela vai ouvir na essência, também chamado de escutativa, tá? Em algumas outras linhas. Será que ele vai aprender a escutativa só no trabalho dele? Ele chega em casa, ele esquece? Não, ele já vai usar a escutativa em todos os lugares. A conquista de objetivos. Então, o processo de coaching, eu acho que ele se diferencia dos outros, das outras linhas, porque ele foca no objetivo, você monta um plano de ação para aquilo e vê o que você precisa melhorar do que você já tem ou desenvolver do que você ainda não tem, de habilidades comportamentais. Por que habilidades comportamentais?
Porque a habilidade técnica você já aprendeu na sua faculdade, você Num já aprendeu curso- num curso técnico, No desenvolvimento da empresa. no desenvolvimento da empresa, num MBA, numa aula de Excel, tudo isso são habilidades técnicas. O coach ele vai trabalhar as habilidades comportamentais e relacionais, são chamadas de soft skills. Habilidades técnicas são chamadas hard skills, habilidades relacionais, soft skills. E é isso que ele vai aprender a lidar comportamentalmente com ele mesmo. Então ele vai aguçar muito o autoconhecimento, vai se conhecer demais, tanto profissionalmente como pessoalmente, ele com ele mesmo. Isso que é o mais difícil. Sim, olhar para si é mais difícil. Tem uma curiosidade sobre isso. Eu dei um treinamento numa empresa uma vez, e no último dia de treinamento eu perguntei qual foi a parte, que foram vários dias, né? Os encontros eram semanais, então foram bastante encontros. Qual foi a parte que vocês menos gostaram desse nosso treinamento? A maioria falou assim, do primeiro dia. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não sei. Né? A maioria das pessoas, não gostei, não me conectei com o primeiro dia, tal. Eu falei, você lembra o que eu passei no primeiro dia? Não, falei, todo ferramentas de autoconhecimento. Então, se você não gostou do primeiro dia, foi exatamente no primeiro dia que você estava olhando para você, para responder as questões. Para você ver o tanto que é difícil a questão do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. Além de nós não nos conhecermos bem, nós vivemos num automático. E isso está ficando cada vez pior. Nós estamos cada vez mais no automático. Digital, né? No automático. O que é o automático? Quando você vê, já foi. Né? Você vai daqui para sua casa, Fabiano. Chega na sua casa, alguém pergunta assim, como estava o trânsito? Você fala, não sei. Nem sabe, mas... Tava normal, tava difícil. Não vi. Né? Nem percebi. viu, já tá tão Não automático. percebi. Tem hora que você estaciona o carro na sua garagem, você não sabe como é que você estacionou ele. É. Né? Isso é estar no automático. Eu dei um exemplo do carro, mas isso acontece com tudo. Em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. Posso descrever aqui um dia vivendo no automático. Quer ver? Você acorda de manhã, você já não está mais acordando, você já está pensando no café da manhã. Então você não está mais ali. Você está em outro lugar. A hora que você está no café da manhã, você está pensando no trânsito para você chegar no trabalho, ou na primeira reunião, ou em que você vai responder para cliente X ou Y. Ou seja, você já não está ali no Isso trânsito. não é legal, né? Não, é legal você viver o momento presente, né? A maior O parte, presente. que é difícil pra caramba também. E outra coisa, Jota, acho que todo mundo vê isso, é a comparação, né, cara? Hoje a internet, os caras ligam ali Instagram, Facebook, fica se comparando, nada. O mundo fabuloso da internet, né? Agora há pouco sobre isso aí. O mundo real. O mundo maravilhoso da internet, a grama do vizinho sempre verdinha, os caras todo mundo sempre feliz, viajam pra fora, né? Carro limpo, né? Sempre cheio de dinheiro. Todo mundo é milionário. Né? E voltando ao lance do preconceito contra o coach, né? Todo mundo ensinando a ficar milionário hoje em dia, né? Gente, é tudo mentira, tá? Você não vai ficar milionário da noite pro dia, não existe mágica. Aliás, é isso que eu falo pro meu cliente sabe essa sessão gratuita que eu ofereci aqui pro público? Nessa primeira sessão eu falo o negócio seguinte: não existe mágica, é trabalho. Não existe almoço de graça. Isso. Não existe. Não existe. Não existe almoço grátis e não existe mágica. Porque fala assim, fulano fez o processo de coach, hoje a empresa dele tá bombando, a equipe funciona, tal. Cara, é mágico. Não, aquele cara trabalhou muito para ele ter aquele resultado. E precisa de um tempo pro resultado fluir. Tem que plantar primeiro, Tem. Plantar, regar, cuidar, arrancar os matinhos de volta, né? E tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. E o processo de coaching é trabalhoso. Você vê, você tem uma sessão por semana. Então, tô falando só do processo de coaching, não os treinamentos corporativos. Você tem uma sessão por semana. Só que não é só uma sessão por semana. Entre uma sessão e outra, você tem tarefa para fazer. Né? E outra coisa, você tem a sua agenda. Você tem que vir gravar o podcast, tem que tocar o seu piano, você tem que fazer o seu trabalho lá no mercado. Né? Então você tem outras tarefas, o coach é mais uma tarefa para você fazer.
Então, é muito trabalhoso. E nesse meio tempo, você está mudando. Você está mudando a percepção para com as outras pessoas. As outras pessoas estão percebendo que você está mudando. Vão começar essa mudança. Vão começar a te questionar. Seus hábitos vão começar a mudar. O seu vocabulário começa a mudar. Como você executa suas tarefas começa a mudar. Gestão de tempo muda muito, que é um dos pontos principais também que é trabalhado a gestão de tempo. Então, é muito trabalho para a pessoa fazer. A gestão de tempo que você fala funciona mais ou menos como assim? A pessoa organizar o dia dela, né? Organizar o dia dela dentro do plano de ação, dentro do objetivo dela. Sim, hoje em dia nós temos, além dos nossos fabulosos celulares e computadores, existe um negócio chamado papel. Caderno e agenda. Caderno, agenda, que funciona perfeitamente bem. Fazer um checklist diário. E outra coisa, o profissional de alta performance, ele anota tudo. Ele está fazendo uma reunião com você, ele vai anotar os pontos-chave da reunião, para depois ele não esquecer. Isso. Ele não pode confiar muito mais na memória. É. Por exemplo, antigamente a gente sabia um monte de números de telefone. Hoje a gente não precisa mais. Porque está no celular. Mas se a gente precisar um dia que acabar a bateria, você vai lembrar do número da sua esposa, do seu vizinho, para ir te socorrer em algum lugar? Só te interrompendo. Baseado nisso aí. E foi o quê? Não é muito longe, não. Vai pouco tempo. Deve ter o quê? Uns 6 meses que eu parei. Falei, gente... Eu sou tão escravo do celular que se eu precisar ligar para minha mulher, eu não sei ligar. Não sabe. Aí eu falei, não, eu tenho que decorar o número dela. Aí, pelo menos o da minha mulher. Aí, aqueles principais, eu voltei lá. Porque, gente, eu sabia 200 números de telefone de cor antigamente, por que agora não? Aí eu falei, não, vamos parar, vamos usar a agenda do celular, mas vamos saber números. Porque num momento, você não está com o celular ali e precisa de socorro. E não é só para a mulher, para resolver alguma coisa de alguém importante na empresa ou de um cliente. Sim. E aí? Acabou a bateria do teu celular, você faz o quê? Aí, então assim, aí isso me chamou, não faz muito tempo não, tem uns 6 meses que isso aconteceu. Eu falei, pera lá, vamos parar. Porque senão você fica muito escravo da tecnologia. Eu sou assim, eu sou amante do papel. Não consigo viver. Eu falo, na minha mesa, lá no meu escritório, eu tenho 3 agendas para situações diferentes. Dentro da empresa, fora a minha pessoal. Isso é dentro das coisas da empresa. Tal assunto é nessa aqui. Tal problema é nessa aqui. Porque eu vou para o computador, mas antes de fazer relatório, antes de qualquer outra coisa, de precificar, tudo é na caneta, no papel. Precisa ter, porque você precisa ter um lugar para você recorrer. E você falando da gestão de tempo. Venderam para nós a ideia de que hoje em dia tudo está muito acelerado. Costumo brincar o seguinte, quando nós nascemos, o dia já tinha 24 horas. Sim. O dia tem 24 horas há mais de 3.000 anos, quando descobriram isso. Ele continua tendo 24 horas. Tem pessoas que levam mais tempo para chegar no trabalho, então isso é uma perda de tempo que precisa ser ajustado e eu preciso administrar isso no meu dia a dia, né? Se eu moro num lugar e trabalho do outro lado da cidade, eu tenho tempo de trânsito, eu tenho um deslocamento ali que eu preciso calcular. Mas o dia a dia, ele não está mais corrido. A nossa sensação é que ele está mais corrido e a gente acaba vivendo que nem doido. Né? Então, para que vem essa gestão de tempo? Para você saber o que você precisa fazer na hora que você precisa fazer. Eu agendei a reunião com você hoje aqui. Que hora que eu vou sair de casa? Isso precisa estar na minha agenda também. O que a pessoa faz hoje em dia? Ela entrega... Não, vou falar de uma maneira genérica, depois eu falo de outra forma. Específica, né? O que a pessoa faz hoje em dia? Ela agenda um vendedor externo, por exemplo. Ele agenda 5 reuniões no dia. Cada reunião dele demora mais ou menos 1 hora, e ele já tem isso na cabeça dele. Então ele anota na agenda dele, no celular ou na física. Bom, a reunião com o Fabiano às 13, com o Dornelles às 14, com a fulana às 15 e com o fulano 16. Um é no Lago Sul, o outro é na Asa Sul, ele não colocou nenhum tempo de deslocamento. É aquela pessoa que vive atrasada, aquela pessoa que vive maluca. Nossa, ainda mais o dia tá correndo. Como é que tá hoje? Cara, tô numa correria.
Pode ver, para quantas pessoas vocês perguntam ao longo dos dias, como é que tá? Cara, tô na correria. E as palavras têm poder, né? Tem Por que eu tô na correria? Mesmo. Então, a gestão de tempo dentro do processo de coaching, só ela já começa a gerar resultado para o empresário, para o executivo, para o líder, para o profissional de alta performance. Você perguntou do life coaching também. Também para o life coaching. Né? Porque você tem tudo descrito. Meu objetivo é tal, para eu chegar no objetivo, eu preciso passar por isso daqui, que está tudo planificado já. Né, os meses que você vai levar, ou as semanas e tal. E o que você precisa fazer. Então é só seguir. É só seguir. Você para de procrastinar. E a questão do life coaching mais é essa, né? Eu vou procrastinando, eu vou empurrando com a barriga, né? Eu vou deixando de fazer. No trabalho também, muita gente faz isso. Faz isso. Né? Entrega o relatório. O cara tem um mês para entregar o relatório. Ele começa a fazer o relatório exatamente no dia anterior. Meu Deus, faz mal feito. Faz mal feito, faz mal feito. Faz mal feito, faz corrida, escreve de qualquer jeito. Eu faço Fabiano me conhece há muito tempo. Eu gosto das coisas tudo planejado. Da minha casa no meu escritório onde eu trabalho, se eu for de carro é 8 minutos. Se eu for de pé é 15. Eu vou de pé todo dia. É a melhor coisa. Eu vou de pé todos os dias. Então eu já sei, igual ontem, eu estava até contando aqui, né? Ontem eu perdi 2 horas do meu serviço que não estava planejado. Meu computador deu problema, levei para arrumar e fiquei aguardando ver se consertava. Com aquela esperança de já sair com ele debaixo do braço, eu fiquei 2 horas ali e não teve jeito, teve que internar mesmo. Então, perdi 2 horas. Para compensar isso, eu fui para o escritório 1 hora mais cedo hoje. Porque como ontem eu não consegui e eu não vou fazer de qualquer jeito, eu falei, então amanhã 1 hora mais cedo. Aí foi quando a Fran me ligou para poder vir para cá. Aí eu falei, tô indo por consideração vocês. Porque eu gosto de planejamento. Que é o que falta na minha ótica hoje em muitos empresários e na população de modo geral. Planejar. Você acabou de falar do vendedor que marca 5 reuniões colado uma na outra sem ver o deslocamento. E sem ter noção do trânsito, porque ele pode ter uma prévia já do trânsito no dia de como está acontecendo. Tem evento, não tem evento, tem greve, não tem, como é que está chovendo, não está chovendo, para ele saber o tempo de deslocação. No Waze, né? Que dentro, hoje em dia tem tanta ferramenta. Rapaz, se fosse há 30 anos atrás que a gente não tinha isso, você queria fazer uma Hoje ligação tudo no é fácil, orelhão. Hoje tudo é fácil. Falando do tempo corrido, há 30 anos a gente tinha que ir no correio. A gente não tinha celular. Se a gente estivesse na rua, a gente tinha que procurar um orelhão. Tinha os orelhões de ficha, os orelhões de cartão. Você ia no banco, ficava 2, 3 horas na fila aqui. 2, 3 horas do dia lá. Hoje você faz tudo isso, você faz pelo celular. E as pessoas estão dizendo que estão sem tempo. Sem tempo. É incrível, né? Planejamento é muito legal. Mas o planejamento ele precisa ser muito bem feito para ele também não te engessar. Senão ele engessa. Então, por exemplo, você não teve a tranquilidade de ficar 2 horas lá. Você precisou recuperar elas outro dia. Isso é uma flexibilidade. É uma flexibilidade. Você conseguiu colocar as tarefas em outro dia. E é isso que a gente precisa fazer. Outra coisa que envolve a gestão de tempo. Eu sei, dentro do meu autoconhecimento, que eu entrego 5 tarefas com excelência por dia. 5. O cara vai lá e coloca 18 tarefas no dia dele. Como é que faz? Ele consegue entregar 5. Ele entregou 5, sobrou 13 para o dia seguinte. Só que no dia seguinte ele tinha as 18. Você viu onde que vai ir na gestão do tempo? Você perguntou como funciona a gestão do tempo. Ela vai funcionando assim, você vai acumulando. Quando vê, igual... Aí chega num ponto que você passa a procrastinar, que você empurra na barriga. Exatamente. O que era para ser bem detalhado, bem arrumado, vai de qualquer jeito. Como que você faz? Cara, eu faço 2 tarefas com excelência por dia. O que eu faço? Coloca 2 tarefas por dia na sua agenda. Mas, Jota, mas aí eu não vou ser produtivo. Calma. Tempo ao tempo, né? Eu consigo entregar 2 com excelência. O que eu preciso fazer para entregar 3? Preciso ajustar aqui e ali. Beleza. Então, daqui 1 semana eu tenho 3. Daqui 2 semanas eu tenho 6.
6 tá legal? Não, eu preciso chegar a 9, que é para o fluxo de trabalho ser top. Conseguir ter um resultado poucos ele vai- excelente. Isso. Aos poucos ele chega, em um mês ele chega a 9. Só que ele não Com quer excelência, com excelência, tem essa. Com excelência. Eu tenho um mês para entregar o relatório. Eu recebi isso hoje. O que é o relatório? Bom, eu separo X tempo por dia para eu olhar o relatório. Uma semana antes de eu entregar o relatório já está pronto. Falta eu fazer o quê? Revisar. Eu reviso. Peço pro meu coleguinha de trabalho. Coleguinha, tá legal? Aí o coleguinha vai... Olha quanto tempo você tem para fazer as coisas. Agora, a pessoa procrastina até o dia anterior, faz mal feito, não dá tempo de revisar, vai com erro de português, vai com erro de dados... Vai com um monte de coisa e o cara... Vai com informações erradas. Informações erradas. Um relatório que era para às vezes melhorar o resultado, vai maquiar algum resultado. Não, e o pior é quando bate lá e volta. Então, eu tenho assim, graças o tal do retrabalho, né? Retrabalho. Eu tenho, não sei se é vantagem ou desvantagem, na área do mercado, né? Eu mando um relatório primeiro pro meu diretor. E trabalhar com gente, né? Não, e ele é coach, o meu diretor é coach. Que bacana. Formado com Paulo Vieira. Que legal. Então você sabe que sabe o que faz. Eu mando pra ele, aí ele fala, corrige pra mim. Pra ele. Ó, já tá aí, já só a parte já tá aí. Tá tudo ok? Aí eu mando pra sede. Aí eu envio pra Anápolis. Aí já também já enviei e tá descansado. E toda semana eu tenho que mandar o meu relatório. E é bacana, você tem uma pessoa que você confia, com certeza ele vai ler, ele vai te dar um feedback daquilo ali. Com pode certeza. melhorar aqui, acolá e tal. E não é nessa calma não, tá? E não é nessa calma não, tá? Nem sempre é. Não é nessa calma não. Você falou que o seu diretor é formado com Paulo Vieira, né, pela Febracis. Esqueci de falar minhas formações, né? Eu sou Master Coach, formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, onde eu tenho algumas formações lá, né? Professional and Self-Coach, Coaching em Hipnose Ericksoniana, Business Coaching, Master Coach. Então, são 4 formações ali. Treinador comportamental formado pelo IFT, que é o Instituto de Formação de Treinadores, Masaru Ogata. Pesquisem, Masaru Ogata, fantástico. E inteligência comportamental pela Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. Alguns cursos que eu tenho aí. Formação normal, eu sou gestor público e gestor de crédito e risco. Nunca exerci. Mas sou formado. Minhas hard skills, né? Tem, né? Tem. Tenho. Foi pela FGV, pela UDF. Tem as minhas formações aí. Não, e assim, eu acho que tem que ter orgulho de dizer. Por quê? Porque fez por merecer. Tá, você foi, estudou, passou. Eu gosto. Né? Eu costumo falar pra pessoa assim, olha, quando você... eu vou falar como um mineiro, né? Esfrega na cara do outro. Você fez por merecer. Ou seja, você estudou, você fez o sacrifício, tudo que é exigido no currículo ali, agora vai esconder o canudo, vai esconder aquilo. Não, pode, eu acho pela arrogância, não. Se alguém pergunta, o seu currículo, não tá aqui assim, faz por merecer, fez por merecer, tem que falar mesmo. Tem que falar. Tem que falar. E eu descobri o coaching na faculdade de gestão pública, com um professor chamado Henrique Santana, que dava aula de comportamento humano nas organizações. Uma vez ele levou uma palestra de coaching lá. Eu achei aquilo fantástico. Ele levou uma palestra de coaching ontológico. É uma outra linha de coaching, né? Diferente da Febracis, diferente do IBC. Né? E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso nós estamos falando também há mais de não sei quantos anos atrás. Não precisa denunciar isso. Né? Vamos esquecer um pouquinho, né? E aí isso ativou a minha curiosidade e falou, rapaz, vou atrás desse negócio aí. Então, esse professor, Henrique Santana, atua nisso até hoje, ele é psicólogo, ele é desenvolvedor de pessoas também, de lideranças e tudo mais. Ele que fez o bichinho do coaching e do comportamento me picar para eu ir atrás. Aí eu fiz infectar, né? Aí eu fiz todas as formações. E no segundo dia da minha primeira formação, minha mulher fez comigo, né? Minha mulher também é Master Coach. Isso é bom. No segundo dia eu olhei para ela e falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida.
É a minha paixão também, o desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu gosto de pessoas. E nas empresas, o que é o problema assim, principal que vocês acham? Assim? Rapaz, assim, eu vou passar na frente dele, mas ele né? Assim, no meu modo de dizer, cada caso é um caos. Não é genérico. Eu não vi genérico ainda. Porque de repente você pensa, você chega aqui e fala assim, você escuta a história do cara, você pensa que aí quando você se aprofunda, você vê que o tratamento é outro. Porque se a pessoa não estiver bem com ela também, aí a empresa não vai, né? Não vai. O bem-estar, né, da pessoa, a autoestima, não é? Sim, aí tem várias coisas dentro da empresa. Fala, né? Não, mas tá tranquilo. É tudo isso que você falou, só que tem mais ainda. Porque senão, né? Como dizer que eu vim aqui para o processo de contratação, né? Vamos supor, Começa aí. né? Começa aí. Né? Tem uma máxima dentro das empresas de contratação e dentro do mundo do LinkedIn que é o seguinte: você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Pelo comportamento. Então o que é isso? Você contrata a pessoa pela hard skill dela, pela formação que ela tem, experiência profissional, tudo tal. Só que um pedaço de papel não tá o teu comportamento ali. É o principal, né? É o que mantém, é o que gera resultado, é o que mantém a engrenagem funcionando. A engrenagem funcionando, cheio, as pessoas unidas e tudo mais. Eu entendo o empresário quando ele diz que ele vai adiar o treinamento o máximo que ele pode. Para mim, todas as empresas elas têm que treinar as pessoas dentro da empresa. Pensa bem. A sua empresa, 100% delas são pessoas. A empresa ela é uma entidade que não é uma pessoa. Ela é virtual. Qualquer empresa é virtual. Quem representa a empresa é uma pessoa, que é o dono da empresa. Embaixo dele tem outras pessoas. Então, 100% das empresas, ou 100% da empresa é pessoa. 100% dos clientes são pessoas. Então, o empresário ele precisa entender e desenvolver as pessoas que estão trabalhando para ele. Por quê? Só em venda, tem uma pesquisa da Harvard que fala que só de não saber ouvir, só do vendedor não ouvir o cliente, ele perde 30% da venda. Imagina, 30% da venda. Ele perde 40% de produtividade, essa é outra pesquisa, quando o líder é tóxico, quando o líder grita, quando o líder coage a pessoa. Não sabe passar a demanda para ser. Não sabe passar a demanda, não sabe delegar, que é outro problema. Então, você imagina, o empresário pode achar caro contratar um treinamento de comportamento para as pessoas. Mas quanto está custando para ele não treinar essas pessoas? Aí o empresário quer contratar, ele vai lá e contrata para a equipe lá de baixo, né, para o operacional, lá embaixo. Mas ele precisa mudar em cima primeiro, porque as ordens vêm de cima, o estratégico e o tático vêm de cima. Se ele não treinar essa parte de cima, não adianta ele treinar só a parte de baixo, vai gerar um resultado pequeno para ele. E às vezes nem gera o resultado e aí... Às vezes bagunça mais. O treinamento não valeu. Exatamente. O treinamento não valeu. Alguém tem que ser o culpado, né, Dornelles? Não, o treinamento não... Mas gastei dinheiro com essa porcaria, não falei? Gastei dinheiro com isso daí e não gerou resultado. Joguei fora. Então começa na pirâmide de cima o treinamento. Começa o ideal. O ideal é que se comece na parte de cima. Não é que comece, mas é o ideal. Existem outros casos. Então, por exemplo, uma loja de varejo. Você pode treinar só a equipe de vendas com o gerente junto. O dono da loja não precisa estar lá participando. É legal que ele participe, que ele faça um coaching individual, que ele participe de um treinamento de liderança, de uma formação de liderança. Pô, é muito bacana se ele participar. A equipe também tá vendo, né? Porque ele vai falar a mesma língua da equipe. Isso. E outra coisa, cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? Os caras querem mudar, os empresários, os executivos querem mudar a cultura da empresa, mas eles querem treinar só lá embaixo, eles não querem mudar eles. Ele não quer mudar a forma como ele trata o outro. Para ele já sabe tudo. Entendeu? E não sabemos. Não sabemos. Precisamos ali do autoconhecimento para eu entender como que eu estou olhando para o Fabiano, como que eu estou olhando para o Dornelles, como que eu olho para a minha equipe de vendas, o que eles estão falando comigo. Porque
né? A equipe fala com o líder o tempo todo. O que eles estão dizendo para mim? E eu preciso entender isso. E só te derrubar, e na maioria das vezes a fala não é nem verbal, né? E tem um negócio muito interessante aí, Não é né? verbal. E a pessoa tem que entender isso. 7% daquilo que tem um estudo que fala sobre isso, né? 7% somente 7% da nossa comunicação é o que a gente fala, né? O restante é comportamento. Então pensa bem, quando o cara fala assim, eu preciso vender mais. Ok, eu vou treinar minha equipe de venda, mas será que é só a equipe de venda? Numa loja de varejo, provavelmente sim. Talvez também. Né? Porque tem lá o cara do estoque, que organiza o estoque. Eu treino a equipe de venda fica a pau. Ela chega no estoque e não encontra nada no estoque. Tá tudo bagunçado. O entregador não entrega direito. O entregador não entrega. A gerente não lida bem com os clientes e muito menos com a equipe de vendas dela. Então, é só eu treinar a equipe? Primeiro, qual que é o objetivo? O objetivo é só aumentar as vendas? Ou tem outra coisa de objetivo? Nas minhas reuniões de briefing eu faço umas perguntas assim que eu acabo descobrindo outros objetivos. Né? Você vai treinar outras coisas e como resultado daquilo vai aumentar a sua performance. O que é aumento de performance numa loja de varejo? Vai aumentar a sua venda. Sua venda. E eu costumo falar o seguinte, que até o pessoal da limpeza tem que estar no treinamento. Precisa, eu gosto. Por quê? Porque de repente ele está fazendo a limpeza da loja e ele acaba prejudicando uma venda porque não soube se comportar no momento. Que ele poderia sair, que ele poderia continuar ali, ou às vezes a própria pessoa chega para pra conversar com ele, como e a pessoa não sabe nem conversar. Nem conversar. Então, eu falo assim, olha, até o pessoal que trabalha na limpeza aqui, que serve o cafezinho, é bom estar aqui para todo mundo falar a mesma língua. Exato. É a tal da cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? Comportamentos repetidos espontaneamente. Então, eu quero ter uma cultura de resultado. Existem uns negócios... Eu estou falando só de venda porque é a parte mais sensível, mas depois a gente fala de outras partes das empresas também. A questão de venda é interessante. Teve uma vez uma vendedora, depois de um treinamento, chegou para mim e falou assim, Jota, tão desanimada. O que foi? O que está acontecendo? A loja não está vendendo. Falei para ela. Sério? Sério, a loja não está vendendo. Eu falei, tá certo. Ela assustou. Como assim tá certo? Você é contratada, não é? O que está escrito lá no teu contrato? O que você é? Vendedora. E vendedor faz o quê? Vende. Então quem precisa vender? A loja ou você? Pensa bem, se a loja vender, ela não precisa de você. Se a loja vender por si só, e existe loja que vende por si só, inclusive são lojas que não têm vendedores, têm atendentes, eles não ganham comissão sobre a venda. Já tem uma diferença. Já tem uma diferença. É a loja que se vende sozinha. Então, se a loja se vende, não precisa de você aqui, você não precisa ganhar comissão. Agora, você é vendedor. Você precisa vender. E o que é a venda? É comportamento, é conexão com o outro, é comunicação. Conhecer o produto. Conhecimento do produto. Aí a parte técnica, né? As pessoas confundem. Então, além da parte técnica, que é conhecer o produto, conhecer o ambiente que eu tô, né, saber quem eu sou. Toda a dinâmica, os processos envolvidos ali, o sistema de pagamento, o fluxo, tudo. Né? Então, além disso tudo, tem o comportamento. O meu comportamento, o comportamento do cliente, o comportamento da minha equipe, o ambiente que eu estou inserido. Então, tudo isso já vai estar inserido na pessoa. A hora que ela receber o cliente dela ali, e outra coisa, ali é a casa dela. Minha mulher sempre fala isso. Minha mulher tem mais de 20 anos de varejo, mais de 30 anos de varejo, na realidade. Corta essa parte. Corta aí. Corta, não assiste não. E hoje é dia das mulheres, né? Parabéns, mulheres da minha vida. É incrível. Minha mulher sempre fala isso. Essa é a casa de vocês. Em todo treinamento ela fala, essa é a casa de vocês. Então, como está a sua casa? Sua casa está limpa? Sua casa está em ordem? Organizada, né? Está organizada? Esse dia eu já ouvi o coach falando, aquele da baba
Fala do Cortella. carro, né? É o Cortella? Cortella. Se seu carro tá sujo, É. é sua vida, né? É a vida. Como é que tá seu carro? É limpo ou é sujo? Aí eu fiquei assim. É porque tem um negócio assim, o seu ambiente externo revela o seu ambiente Revela interno. mesmo, né? E vice-versa. Então você vê, Aham. você é acostumado... Ah, vou falar um negócio interessante sobre isso. Você tá acostumado, a sua casa tá sempre em ordem, não tem Aham. nada quebrado, tal. O Paulo Vieira fala nisso, né? É. Nada quebrado, nada fora do lugar. Isso, tal. é. E de repente você começa a ver, tem uma baguncinha ali que antes Isso. não ficava, tem outra baguncinha ali, tem uma poeirinha em cima da TV, começa a olhar aqui Aham. dentro. Você tá preocupado, você tá É. estressado, a sua vida tá incrível, né, desorganizada, tal. Então reflete fora. Uhum. Com certeza. Seu mundo externo reflete o seu mundo interno. Eu fiz uma reunião uma vez com um publicitário. E foi no escritório dele. Então, eu entrei na agência dele, a agência dele muito Aham. bacana, os computadores aqui, a Tudo equipe arrumadinho. trabalhando lá. Muito legal a agência dele, né? Colorido, tal. Entrei na sala dele. Ele falou assim, eu falei assim, tá, mas vamos trocar ideia, tá? O Uhum. que é? Ele falou assim, Jota, eu tô num momento de crise. Eu me mudei pra cá há pouco tempo, pra esse escritório aqui, que você viu lá fora, é bonito Aham. pra caramba, tal. Só que eu tô com uma crise de criatividade. Eu não consigo criar, então eu não consigo ter resultado porque eu não consigo gerar resultado, eu não consigo criar uma campanha criativa. Eu tô delegando muitas coisas porque eu não consigo. Falei, olha em volta da tua sala. Fazia, eu acho que uns 2 meses que ele tinha mudado para aquele lugar. Ele não tinha nenhum quadro na parede, os móveis dele eram brancos. Então ele estava num ambiente 100% neutro. É. Não tinha nada, não tinha um livro Incrível colorido isso, em cima né? da mesa, não tinha nada. Falei, tua crise de ansiedade tá aqui, cara. Chama um Caramba. grafiteiro, manda, Manda alguém jogar tinta nessas paredes. joga tinta aqui. Incrível Né? isso aí. Né? Então, você vê, o tanto que o ambiente. Mas é profundo. É pra mente dele, hein? O tanto que o ambiente interfere também no seu resultado. Isso é interessante. A gente estava falando só de venda. Ah, tem uma outra de venda aqui falando, que aconteceu esses dias para trás aí. Um vendedor, um cliente chegou para o vendedor um produto que estava já em promoção. Imagina, você tem uma loja, você tem lá no teu mercado, um produto está com 20% de desconto. Eu chego lá, eu sou o cliente, chego para o seu vendedor e falo assim, eu quero levar 20 daquele produto ali, tá? Que já está com 20% de promoção, não esqueçamos disso. Só que eu quero mais desconto. O que o seu vendedor faz? Se ele for um vendedor, ele vai vender o produto sem dar mais desconto e se bobear ainda vai ter outros produtos que ele vai colocar na Ele lista. vai colocar na lista ali. O que o vendedor dessa empresa fez? Ligou imediatamente para o superior dele para ver se ele conseguia um desconto a mais. Pergunto, ele estava vendendo? Só estava atendendo. Ele só estava atendendo. Atendendo. É o tirador de pedido. É o tirador de pedido. Agora eu pergunto, empresário, vou falar para a câmera agora, que tanto você está perdendo ou deixando de ganhar quando você não treina a sua equipe? Não só a equipe de venda, mas o líder da equipe de venda. O líder do almoxarifado. O líder do financeiro, porque tudo é um processo, né? Segue um processo. A empresa ela compra o produto para ela vender, então tudo tem que ser uma máquina, uma engrenagem bacana, Funcionando, funcionando, falando a mesma linguagem. falando a mesma linguagem. Por isso que um dos meus treinamentos eu falo na reunião para o empresário assim, transformar a sua os seus líderes em uma equipe de liderança. Porque hoje em dia tem ego, tem revanchismo, competição. Então, o líder de uma área não conversa com o líder da outra área. Precisa de um treinamento de liderança para esses líderes ser uma equipe de liderança. Porque virou uma guerra dentro da própria empresa. Né? Justo, e aí não... Aquele líder da equipe de venda lá, ele tá tirando muito pedido aqui na expedição, a gente não tá conseguindo acompanhar. Deixa ele se lascar com os clientes dele lá. Cara, a empresa tá perdendo dinheiro. De onde vem o seu salário? Tem Isso time, né? Isso é falta de pensamento ético, isso é falta de pensamento crítico, isso é falta de empatia.
Tudo. Só tô falando aqui soft skill, não tô falando nenhuma habilidade técnica, não. Isso é falta de comunicação, isso é falta... falta de caçar um outro emprego, né? De a vaga para alguém que... Você viu na televisão, cara, o cara foi comprar um carro, isso, só que ele tava mal vestido, o senhorzinho, de bermuda, chinelo. Ninguém entendeu o cara, né? Aí até se revoltou lá. Eu fui pra outra agência e pagou à vista o carro. Não, mas é isso que ele tá falando, que o Jota tá falando, que é muito sério. Porque as pessoas às vezes pensam só na equipe de venda. É um pilar na empresa. E um pilar sozinho não se sustenta. Precisa dos outros pilares. Precisa de esse revanche, essa guerra egocêntrica que existe nos departamentos. Elas têm que sair dessa cultura. Ela precisa deixar. As pessoas têm que dizer, nós somos um time. Sim. Se tem o centroavante, o cara da defesa é tão importante quanto ele. Porque se ele falhar lá, o outro falhar aqui, o time perde. E outra coisa, o centroavante, em muitos casos, é a equipe de venda. Porque se a equipe de venda não vender, a empresa não funciona. Não tem dinheiro para pagar ninguém. Vamos pôr a indústria. Vamos pôr a indústria do João Adib, lá, a CIMED. Cara, se a equipe dele não vender, a CIMED não ia ser o tamanho que é. Só que em contrapartida, se a equipe de produção não produzir, a de venda não vende. O controle de qualidade não tiver... Não atuar... Não funciona. O cara que compra o insumo para a equipe de produzir, se ele não comprar o insumo correto, também não vai sair nada. Então é uma engrenagem, todo mundo precisa ser treinado. Sincronizados. Tudo ao mesmo tempo? Não precisa tudo ao mesmo tempo. Até porque, desculpe te interromper, claro, o treinamento ele vai ter uma diferença de um para o outro, com a mesma finalidade. Vai. A vendas é uma fala e o pessoal do almoxarifado é outra fala com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo, porque é um processo, né? E muitas vezes é um processo Me perdoe a gente tem o seu raciocínio aí, mas... E muitas vezes é um processo que vai e que volta. Sim. Dentro da empresa, né? Nas atividades meio da empresa. Na venda não, a venda só vai, né? Só vai. Vendeu para o cliente, já vamos para lá. Mas muitas vezes ele vende para o cliente aqui, ele vai para a expedição. Porque que nem no teu caso no mercado, ele não vende direto, né? Ele não sai direto, ele vai para a expedição separa e vai. Então são duas equipes conversando diretamente. E ainda tem a turma da entrega na rua. E tem a turma da entrega na rua. Se não tiver sincronizado também não vai adiantar nada. O treinamento desse tem um tempo assim de duração? Leva numa empresa? Depende do objetivo do treinamento. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, tem muitos líderes, mas eu estou vendo que 2 líderes estão destoando do resto e eu tenho um objetivo específico para aqueles líderes. Eu vou contratar um treinamento para todo mundo? Não, eu vou contratar um coach para um, coach para outro. Ou um mesmo coach para os dois. Não, eu preciso de uma equipe de liderança atuante. Vários formatos. Pode fazer uma imersão. Pegar aí um fim de semana, entra numa sexta-feira e sai num domingo. Todo mundo junto, tranquilo. Ou pode ser também dividido em tempos. Mas vai depender do objetivo, o que precisa ser desenvolvido. Então tem um treinamento... Da gravidade do assunto. Da gravidade do assunto, da formação dos líderes também. O briefing que se passa, empresários, passem o briefing correto. Eu sei que a equipe de vocês é uma equipe maravilhosa e tal, mas tem... porque tem vezes que eles passam o briefing assim, era uma empresa muito grande, uma equipe de vendas que lidam com empresários grandes. E o menor salário da equipe de vendas, se não me engano, era uma média de 20 e poucos mil mês. Ou seja, é uma empresa grande que trabalha com produto caro, que atende pessoas de alto nível. De alto nível. O que você imagina dessa equipe? Que seja uma equipe de ponta, né? Equipe de ponta, todos formados, né? Nível superior e tudo mais. Então você precisa preparar uma linguagem para eles também. Você não vai... Isso é adaptado mais também. Técnica, né? Isso, tudo isso é adaptado para a pessoa entender aquilo que eu estou falando. Ok, preparei a palestra para esse nível aí. Nenhum vendedor tinha nível superior. Eu falei de venda o evento inteiro.
30% das pessoas no feedback falou assim, eu gostaria de ter ter ouvido o treinador falado mais de vendas. Eu falei sobre venda da hora que eu abri, a hora que eu encerrei. 30% das pessoas não entenderam. Não entendeu. Meu Deus. Então, por isso que eu tô falando, empresários, eu sei que a sua equipe é maravilhosa, eles são top, as pessoas são o máximo, tá? Mas fala a verdade. A realidade. Fala a realidade. Cara, a minha equipe é top, só que a formação deles é nível médio. Médio. Não tem problema. Porque eu vou me adequar a eles. A linguagem daquela altura. Sim, e a comunicação é importantíssima. A informação ser captada pelo treinando, é ele que vai executar o negócio. Então ele precisa entender tudo o que acontece ali. Mas o tempo são os mais variados possíveis. Eu fiz, por exemplo, na Chili Beans, foram 13 lojas, 13 líderes. Foram, se não me engano, 2 meses. 13 lojas. Uhum. Aí você treinava a equipe ou só a liderança? Não, só a liderança. Só a liderança transmite, né? Exatamente. A responsabilidade do líder transmitir para a equipe de vendas. Porque as equipes das lojas não são equipes grandes. Né? São equipes com 2, 3 vendedores. Aí com a liderança... Então a liderança fortalecida, ela consegue transmitir e ter um resultado eficiente. Então aí foram 2 meses com encontros semanais. Encontros semanais de 3 horas, cada encontro, tá ótimo. Pega 3 horinhas ali da manhã, onde o movimento é mais fraco, a equipe consegue se virando ali, faz. Outros treinamentos, imersão, 2, 3 dias. Eu não acredito muito em treinamento online, apesar que agora eu estou entrando no online. Eu acredito eu acredito no treinamento online, assim, você compra o treinamento, você vai fazer o treinamento na sua casa, tenho certeza. Agora, a empresa aplicando um treinamento online, você já não tem certeza que o outro está colocando em prática. Tá colocando, ali, né? não, e tá assistindo. E tá assistindo, tá tendo a percepção que você quer passar, porque às vezes a pessoa assiste, como você falou no treinamento. E tem outro passando lá atrás. Aí ele já esqueceu o que você tá falando. Fazendo aqui. Pulando. Você me fez lembrar de um treinamento que eu fiz parte da equipe. Foi uma equipe, até uma equipe grande. Nós fizemos um treinamento num aeroporto aqui no Brasil. E o treinamento era de atender pessoas com necessidade especial. Então, na prática, nós pegamos os funcionários que atendem no aeroporto e fomos colocar na prática, fizemos toda a parte teórica, tudo, aí vamos para a prática. Você vai atender o cadeirante. Você vai, um atende e o outro é o cadeirante. Ir no banheiro, usar o banheiro, sair da cadeira de rodas sem usar as pernas, como um cadeirante mesmo, para ter funcionário que chorava. Ir no banheiro, o cego no banheiro. Sentir, né? O cego no banheiro, o banheiro que o cara estava acostumado a ir toda hora. Você vendou ele não sabia entrar nem sair do banheiro. Essa dinâmica é ótima. Eu tenho uma dinâmica bem parecida com isso que eu não vou contar agora, que é para não estragar a surpresa, mas é bem parecido com isso, assim, é muito legal. Nós passamos 15 dias dentro do aeroporto, nas diversas áreas, mostrando a dificuldade dessas pessoas e como eles teriam que agir. Mostrou mesmo a real, né? Na real, a gente mostrou toda a parte teórica, tudo, e depois agora vamos para a parte prática para você ver como é dolorido. Rapaz, eu vi a gente chorar mesmo, assim, não é de emoção não, é de dor, porque, meu amigo, senta numa cadeira de rodas e em Brasília, que é uma cidade boa. Vai se locomover. Eu fui em Guarapari, eu saí de Guarapari, e eu quero até falar pro prefeito de Guarapari, não sei se trocou de prefeito. Se trocou de prefeito, por favor, gente, olhe para essas pessoas, porque lá não tem lugar para cadeirante nem muletante andar. Não tem. Não, tem um local aqui, ó, que tá o piso, tá? E no meio tem uma árvore, no meio tem um poste, no meio tem uma placa. É um absurdo. O cego, não, teve um lugar lá que eu falei, meu Deus do céu, é pra matar. Porque dá mais de 50 centímetros o relevo. Caramba. Guarapari, lindo, gostoso de passear, mas precisa ter essa atenção com essas pessoas. E às vezes a pessoa, ele tá falando aí que o cara chorava, às vezes a pessoa ela entra tanto no personagem que ela gera o desespero. É como se ela fosse deficiente visual, como se ela fosse cadeirante mesmo. É impressionante. Não, impressionante, porque você vê assim, ó, a pessoa é normal ir e voltar no banheiro, mas depois que vendou, e agora vai.
A pessoa chega, não consegue entrar, ou tá lá dentro, não consegue sair, não consegue achar a saída, e todo mundo ali acompanhando em silêncio, para não dar dica, para não atrapalhar, porque ele sabe que ele vai ter, aquele tá fazendo ali, mas não termina o treinamento enquanto toda a equipe não fazer. Eu vi um treinamento desse, eles pegando um motorista de ônibus, que deixava os cadeirantes doidos assim, né? Aí botaram ele na cadeira, ó, você vai ver a dificuldade que é. Não, eu falo. Você viu aquele treinamento também do motorista de ônibus? Que a empresa de ônibus colocou duas bicicletas assim, lá, bicicleta fixa e os motoristas lá na bicicleta. E vinha um ônibus passava. Passava lá. Do lado, né? Agora vocês sabem como o ciclista se sente. Aham. Então tudo isso é comportamento, você tá vendo que legal? É o comportamental. Você vai ensinar um motorista técnica para ele dirigir, ele já sabe. Você pega qualquer motorista dos coletivos aqui de Brasília, por exemplo, o cara tem no mínimo 10 anos de experiência ali. Os caras são profissionais. Os caras são profissionais, eles sabem dirigir um negócio daquele tamanho, pelo amor de Deus. Numa cidade. E ainda que Brasília tem espaço, né? Quando você vai para os interiores, você vê os coletivos andando e os caras andam. Os caras dirigem. Você não vai ensinar técnica pro cara, você vai ensinar comportamento, como ele vai lidar com a prática do dia a dia. A prática. Por exemplo, olha que legal, o trânsito é muito estressante. O motorista do ônibus se estressa muito. Eu faço uma pergunta para eles. Por que você se estressa no trânsito se essa é a sua profissão? Tipo assim, o motorista de ônibus, ele tá lá parado no engarrafamento. Vamos esquecer o tempo, tá? Que eles têm tempo de fazer rota e tudo mais. O cara fica louco porque ele tá parado no trânsito. Mas o trabalho dele é esse. É esse, né? Tô dando como exemplo aqui uma questão comportamental de uma pessoa que faz uma coisa todos os dias. Todos os dias. Quantas pessoas trabalham no escritório em controladoria, por exemplo? Se estressam com a controladoria. Se esquece, vou ter que voltar lá naquele escritório de novo, tal. Aí vem a mesma pergunta. Por que você se estressa se você estuda? Você tem aqui, ó, MBA em controladoria, tá aqui. Por que você está se estressando com isso? Deveria se estressar? Então aí vem o autoconhecimento. Que é o que é importante. Aí vem o ambiente. É. Aí vem a gestão do tempo, né? A questão da procrastinação. Gestão emocional. Inteligência emocional. Tem inteligência emocional e tem inteligência comportamental também. Como que eu estou lidando com o meu dia a dia? Será que o meu problema é esse? E aí você vai olhando para isso, mostrando para a pessoa. Porque o coaching, ele não é uma ciência exata, né? E nem o treinamento comportamental. Vamos falar do processo de coaching. A principal ferramenta do profissional coach é a pergunta. Eu costumo falar que são perguntas provocativas. E eu sou provocador. Eu, J. Leme, eu sou um cara provocador. Então, eu vou provocar a sua reflexão através de perguntas. Essa é uma delas. Você acha que eu estou provocando o controlador que fala assim, cara, mas você escolheu isso para fazer da vida? Por que você está estressado? Estressado por quê? Por quê, meu irmão? Responde aí para mim. E tem outra coisa que eu combino com meus clientes, meus coaches. Não existe não sei como resposta. O que é o não sei? O não sei é um lugar que eu não quero ir. Então eu respondo não sei. Evasiva. Saída pela direita, né? Aquele desenho. É uma resposta? É uma resposta. Então eu já respondi a ele e não mexi ali naquele lugar que eu não quero mexer. Não abri aquela caixinha. Mas a treta tá lá dentro daquela caixinha, meu amigo. Tem que mexer, né? Então já é combinado. Então são duas coisas que eu combino na sessão inicial, né? Na sessão na estratégica ainda, na gratuita. Que eu faço com todo mundo essa sessão estratégica gratuita. Porque a pessoa precisa me conhecer. E eu preciso conhecer a pessoa. Não vai ser todo mundo que vai dar match. É que nem psicólogo. Você não vai num psicólogo só. Quando a primeira vez que você vai contratar um psicólogo ou um psiquiatra. Você vai nos 2, 3. Pra saber, tem uma linha que você gosta mais, tem uma linha que você gosta menos. Tá, escolhi, vou naquele ali, tá beleza.
Pelo menos deveria ser assim, tá, gente? Deveria, né? Tem gente que vai no primeiro mês e embora Tá lá. amarrado ainda. Então, essa sessão experimental, que eu chamo de sessão estratégica gratuita, que eu vou conhecer mais a pessoa, qual é o real objetivo dela, por que que ela tá ali, o que que ela quer da vida e tal. Então, e esses dois combinados, primeiro, que eu falo que não é mágica, é trabalho, e o segundo é que não existe não sei como resposta. Essa é boa, foi muito boa essa. Concordou com isso? Beleza, então vamos. Tá tudo certo? Tá. Podemos continuar? Podemos. Então tá Aham. tudo certo. A partir dali. E outra coisa que falam muito na internet: coaching é motivacional. E aí? Coaching não é Não é. motivacional. Caramba, Não eu é, tenho essa ideia. Coach não é motivacional. Você não vai chegar num treinamento lá e Aham. ficar pulando de um lado pro outro. Que a galera faz, Palestra, né? Pulando. palestra motivacional. Aham. Isso é outra Cara, coisa. Eu, particularmente, eu não acredito muito nisso. Não que não funcione, funciona. Porque na hora... Você já foi numa palestra motivacional? Não, eu vejo muito na internet. Você sai de lá pipocando, meu amigo. Pipocando, Você né? sai de lá doido, Aham. maluco. Vou fazer, né? Uma semana depois... Vou- Uma semana depois você não lembra Funciona. mais do que foi falado lá. Entendeu? Por que que o coach não é motivacional? Exatamente por causa disso. Primeiro que a motivação ela vem de dentro, ela não vem de fora. Quando você vai numa palestra motivacional, vou falar de novo. É outra Funciona, tá, gente? Entendi. Funciona. Então você vê lá uma equipe de vendas que tá tristinha, Uhum. né? Tá lá baixo, performance baixo, tudo Aham. baixo. Aí você contrata um palestrante motivacional aquela semana, eles vão produzir muito. Então vai funcionar. Não vou falar que não funciona. Funciona. Aham. Mas não é coaching isso. É motivacional. O Nossa, coaching, ele... sem dúvida, Só te tirou. interromper, assim, eu gosto de motivação. Aham. Eu gosto de motivacional. Sim. Mas eu sempre falo, é um processo. Se você tem que ter uma palestra de motivação, mas ela tem que vir acompanhada de treinamento com a equipe. Porque se ele ficar só preso na motivação, é aquilo que você falou. Daí uma semana, acabou a motivação. A pessoa não lembra mais nem o que o palestrante falou e nem como que o palestrante conseguiu mexer nela daquela forma. Tem técnica, tem um monte, eu Aham. sei de todas, tenho certeza que ele também sabe, mas eu não faço isso. Por quê? Dentro do coach, dentro do treinamento de comportamento, a motivação ela é algo que vem de dentro, é algo que o que te motiva. Ou seja, que motivo você tem? Ela é prolongada. Que motivo você tem para tal coisa, para a ação que você vai fazer. Isso é até você vê isso nem nas igrejas, não vê? Sim, sim, É sim. motivacional, né? Sim, sim, Essa perfeito. coisa- tem- Hoje em dia né? tá bastante Os difundido padres, isso. os padres são, eu acho assim, meio coach, assim, alguns, sabe? Usam muito a Olha lá, ele já técnica tá do- falando. Vencer, né, tal, não sei o quê, Mas né? assim, eu concordo plenamente com ele. Você pessoal. acaba ajudando, pô, o cara chega, não, segunda-feira você vai vencer, Vai cara, vencer. leva teu currículo lá, tal, você, né? Quer ver a diferença? Aham. É porque as pessoas querem acreditar nisso também. Isso. Também, porque é mais fácil. É mais fácil. Eu não preciso olhar pra mim. Olha que legal. Eu não preciso. Eu não preciso olhar pra mim. Porque olha só que legal. Motivação é uma soft skill, né? É um comportamento. Entre a motivação e a disciplina, qual que você prefere? A disciplina. Dói mais. Então, se você tá falando pra mim que se num treinamento de comportamento, seja ele pra liderança, pra equipe de venda, pra atividade e meio, tipo Aham. controladoria, supply, entre outras coisas, se eu elevar o treinamento comportamental ao nível das pessoas entenderem de disciplina, Igual eu vejo muito isso, eu ouvi um professor de educação física falando de academia. É, Tá exatamente. motivado, né? Primeiro mês ele vai, né? Segundo mês ele vai furando. Aí terceiro, quando quarto já. Já não vai A mais. disciplina, Se não tiver disciplina, Não, a disciplina a é disciplina, primordial. ela ganha da motivação É. sempre. Sempre. Em qualquer coisa que você me falar agora, eu vou te mostrar que a Aham. disciplina ganha da motivação. acorda e vai fazer, meu irmão. Nem pensa muito, não, né? Exatamente. É o que o atleta de alta performance faz. O atleta de alta performance, ele não vai atrás de motivação. É, Não, senão- ele vai atrás de disciplina. De disciplina. Disciplina. Não, vê as entrevistas do Bernardinho, É. de como ele agia na seleção.
E de qualquer um. E conversa com os caras. Conversa com os caras. Conversa. Você vê a entrevista do Giba, do Nauber, de qualquer um. De atleta de alto nível. Usain Bolt, Michael Phelps. Pesquisa. Tudo tem entrevista desses caras na internet. Pesquisa. Eles vão falar dessa palavrinha aqui, chamada disciplina. Disciplina. É difícil, é dolorido, mas é primordial em qualquer área que você for atuar, se não tiver disciplina. Quando você adota a disciplina, você está chamando para você o seguinte, olha, vai doer, mas o resultado compensa. E vai doer. As pessoas têm medo dessas palavras, né? Então, tipo assim, toma cuidado com aquilo que você vai falar lá no podcast, que você tá falando pra um monte de gente. Mas medo é um sentimento que tem na maioria das pessoas. Na realidade, a gente só tá vivo hoje por causa do medo, tá, gente? É comum. Se a gente não tiver medo, a gente morre na primeira esquina ali, porque nós somos destemidos. Então, o medo, ele é... do leão ali, né? O medo ele é fundamental para nossa sobrevivência, mas tudo que a gente quer, a gente precisa de um negócio chamado ousadia. Ousar fazer. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Alguém pesquisa aí quem disse essa frase. É futuro. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Fazer, o que é fazer? É você ter disciplina, é você ir lá e executar alguma coisa. Mesmo sem vontade, mas vai lá e... Mesmo sem vontade. Ir na academia de manhã, vai estar frio, vai na academia. Vai estar chovendo, vai dentro da academia, não chove. Isso. Não, tem algumas que chovem. Mas vamos deixar lá. Mas a disciplina, ela é de suma importância, porque não é fácil, mas assim, o resultado que vem, ele compensa. Eu sempre falo isso, olha, se você for uma pessoa disciplinada, aprender, porque é uma ciência que você precisa aprender. Não é amanhecer eu falar assim, olha, hoje eu vou fazer e vai... Não é. Hoje eu vou ler, porque fazer, a procrastinação, ela vem, o seu cérebro vem para te boicotar, vem para te estragar. Agora, você vai fazer, hoje, não deu certo hoje, tenta amanhã de novo. Amanhã você conseguiu mais um pouquinho, mas falhou, vai depois. De novo. É igual no treinamento que eu tenho, o looping do hábito. Para você fixar um hábito. Porque senão, não é da primeira vez, dificilmente vai dar certo. Sabe, tem um livro muito bacana chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. E indico. E hábitos atômicos não é porque é de potência, não é atômico de potência. É atômico de pequenos passos. Então, esse livro, ele ensina como você criar o hábito. E ao mesmo tempo que ele está ensinando você criar o hábito, ele está ensinando a você tirar os hábitos que você não quer mais. Mudar os hábitos, né? Não é? Mas você consegue fazendo, criando novos. Então, olha que legal. Vamos supor que você não fosse pianista, você fosse violonista. Você tocar violão. O teu violão fica dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do case dele, dentro da bolsa, em cima do guarda-roupa que está do lado de lá da cama. Quantas vezes por dia você vai tocar violão? Dificultou já, não foi? Cara, olha assim. Beleza. Cara, queria tanto tocar mais violão e não sei. Beleza. Pega esse violão, coloca ele num suporte, coloca no meio da sua sala. Isso. Quantas vezes você vai tocar o violão? Aí, já então eu tornei aquilo que eu quero mais fácil. Coloquei em evidência. Então, eu já te mostrei os dois lados da mesma moeda ali. Como que você vai construir o hábito, como você vai destruir ele. Não aguento mais tocar violão. Então vamos mudar para chocolate agora. Vamos mudar para chocolate. Na minha casa, na mesa de centro, tem uma bombonière lá cheio de chocolate, cheio de trufas, recheado de cereja. Olha que delícia. Eu amo chocolate. Fui no médico, preciso tirar esse hábito de comer chocolate, porque está sendo pouco saudável para mim. Né? Mas o médico não me proibiu de comer chocolate. Ele me proibiu do excesso. Mas eu tenho o hábito, a bombonière está ali. Está na frente ali. Então o que eu vou fazer? Vou tirar a bombonière dali, pego os chocolates,
coloco dentro de uma caixa, pego essa caixa, coloco dentro de uma lata, pego essa lata, coloco em cima do armário da minha cozinha. Cada vez que eu vou comer um chocolate, olha o trampo. Eu não sou tão alto assim. Eu tenho que pegar um banquinho, subir no banquinho, pegar a lata, abrir a lata, pegar a caixa, pegar um chocolate e depois fazer tudo que a minha investe para guardar lá. Quantas vezes eu vou comer o chocolate? Vai diminuir bastante. Então eu vou tornar mais difícil ou menos acessível. Mesma coisa das redes sociais. Quer diminuir as redes sociais? Onde está a rede social no teu celular? Ah, tá na tela principal. Tá, coloca ela na última tela, dentro de uma pasta, dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. E na última pasta que você colocar, você coloca uma senha. Que não pode ser a digital e nem por Face. Você tem que digitar a senha. Pô, você vai pensar 200 vezes antes de ir para a rede social. Faz o trabalho que dá. Boa sacada. Entendeu? Então, dentro desse livro, a proposta do James Clear é exatamente poucos, né? Vai construindo o hábito. Um passinho de cada vez. Eu quero ir na academia, mas eu não gosto de ir cedo, porque senão eu tenho que acordar muito cedo, aí eu pego muito trânsito para ir para o trabalho. E depois, a hora que eu chego em casa também, depois que eu chego em casa, para eu sair, meu amigo, beleza. Busca uma academia no caminho do seu trabalho. Pronto. Academia tem chuveiro, tem lugar para você trocar de roupa. Então, se você gosta de ir de manhã, então você vai sair meia hora mais cedo da tua casa, vai parar na academia, faz academia, toma um banhozinho, vai cheirosinho, lindo pro trabalho. E cá, endorfinas, as dopaminas, droguinha, tudo em dia. Tudo em dias. Ah, não, eu gosto de ir à noite, mas depois que eu chego em casa eu também não sei. Mesma coisa, uma academia no caminho de volta. Antes de chegar em casa. Antes de chegar em casa, eu desço na academia, faço meu exercíciozinho, não preciso nem tomar banho lá. Posso acabar o restante do caminho a pé, que é para fazer aquele cardio depois da musculação. Chego em casa, tomo um banhozinho, relaxo, tranquilo. Pronto. Ó, comportamento. Aos poucos, né? Vai construindo. Não deu certo o primeiro dia, segundo dia? Continua. Disciplina. A disciplina vence mesmo. A disciplina ganha da motivação. Ganha. Qualquer lugar. Ganha. Nossa, mas que aula, hein? Não, eu gosto, como eu falei, gosto muito de motivação, mas eu concordo plenamente com ele. A motivação em si só não resolve muito, é só momento. É um momento Tem que vir algo além da motivação. Não é porque todo dia que você tá motivado. Porque não é todo dia. Quando o cara tá numa competição importante, um atleta de alto nível, não precisa nem ser de alto nível, um atleta amador mesmo. Antes dele ir para correr o triatlo dele, ou a maratona, ou o campeonato de fisiculturismo, ou de futebol, ou de vôlei, o que seja, cara, aqueles momentos antes ali, faz alguns exercícios de motivação. Isso. Você vai ativar a adrenalina no teu corpo, outras droguinhas ali, e você vai entrar no seu negócio bacana. Antes de uma reunião, antes de uma reunião de trabalho, que você precisa ter uma performance de apresentar alguma coisa, também. Tem ali uns 2 ou 3 exercícios de motivação que realmente vai ativar o seu corpo. Mas isso não vai resolver. Isso é pontual. Não é uma coisa que soluciona o problema. Não é duradouro. Não é duradouro. Não é duradouro. Não é. Eu concordo plenamente com ele. Plenamente. Volto a dizer, amo trabalho de motivação. Mas a motivação por si só não te leva a lugar algum. E, Fabiano, você perguntou no comecinho e eu acabei desvirtuando do assunto sobre o Life Coaching. O Life Coaching, eu tô com um projeto agora, tô iniciando um projeto, eu acredito que até no final de março, começo de abril, eu lance tanto o e-book quanto um curso online chamado Ser Vivente. Isso provém do Life Coaching. Por quê? Como que nós estamos hoje em dia, nosso dia a dia? Primeiro a gente vive no automático, já falamos disso aqui. Isso aí. Vive corrido, também já falamos disso aqui. Reclamamos demais. Procrastinamos. Não temos autorresponsabilidade. Que é outra soft skill requeridíssima. Autorresponsabilidade, eu comparo ela numa corrente filosófica chamada estoicismo. Que a autorresponsabilidade, eu sou responsável pelos meus resultados, eu piloto a minha nave, eu comando a minha vida.
né? E eu não culpo o outro pelas coisas que acontecem. Eu assumo aquilo para mim. Sou eu que estou ali. E eu sou a única coisa que eu controlo. Então, a proposta desse Ser Vivente, desse projeto Ser Vivente, é você realmente viver e não somente existir como está acontecendo. Ou a pessoa está presa no trânsito, primeiro já vem aquela máxima, né? Tem 3 milhões de carros em Brasília. Ela está presa no trânsito, 6 horas da tarde, ela bate no volante e fala, isso só acontece comigo. Tem 3 milhões de pessoas paradas lá. E já começa a reclamar, essa vaca da frente não anda, aquele ali tá tampando não sei o que lá, esse motoqueiro, babá. Aquele não tem acelerador no carro, aquele não tem seta. Cada vez que você reclama, você destrói uma parte do seu cérebro, você libera umas droguinhas ruins no seu cérebro. Eu gostei dessa fala, droguinhas. Eu gostei. Então droguinhas. Não, mas eu gostei da fala. E aí você começa a ficar mal, você libera energia ruim, o seu dia fica mal, a pessoa que está do seu lado fica mal, e você passa a não viver de fato. Então, entrando no Life Coach, que é o coaching de vida, para você ter uma vida plena, uma vida, vamos dizer, feliz, que a felicidade são momentos também, ninguém consegue viver, mas vamos falar, uma vida com plenitude, né? Eu não vou reclamar mais. Tá, como que eu faço isso? Ser Vivente ensina. Então, no trânsito, por exemplo, cara, eu vou contemplar o dia. Brasília tem o céu mais lindo do país. Ver as coisas belas da vida, né? Sim. Eu vou comparar os carros, ver qual carro. Pô, aquele carro elétrico ali eu não tinha visto ainda. Olha que legal. Graças a Deus, estou parado no trânsito. Vou agradecer que eu tenho carro. Isso. Tem muita gente que não tem carro. Você sabia que tem muita gente que não tem carro para ficar parado no trânsito? Tá parado no trânsito do ônibus. Tem gente que tá parado no trânsito no ônibus. Então, olha a diferença. Então, o Life Coaching, ele vai para essa parte da vida. Tem um objetivo a ser conquistado? Tem, porque senão não é coaching. Então, sempre tem um objetivo a ser conquistado e um resultado a ser atingido. Ótimo, cara. Sempre tem. Muito bom. Cara, foi bom demais hoje, hein? Foi bom, não, hoje. Falei tanto assim que já passou do horário. Então, para finalizar, eu queria tudo, como que a galera te acha, os empresários eles te acham, Jota? Bom, pelo WhatsApp, né? Acredito que vai estar aqui na descrição também. Pode colocar, é público, 61998463477. LinkedIn, JLeme. Instagram, JLeme. E-mail, eu@jleme.com. O site ainda está em construção, mas é jleme.com. Isso aí, galera. Pode me ligar, pode agendar a sessão experimental de coaching. Você que é empresário, quer conversar sobre treinamentos para sua equipe, agenda uma reunião comigo. Aí do Brasil aí. Vai ser muito bacana. Essa reunião pode ser online, pode ser presencial, tá tudo certo. O importante é conquistar o resultado. João, um abração. Um abração. Obrigado Sucesso. pela oportunidade. Falou, galera!